38. Mateus 5, 38. Estamos vendo sobre a justiça dos fariseus e a justiça de Cristo. Como os fariseus lidavam com a lei e na aplicação, na observância, e como os filhos de Deus lidam com a vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 5, do 38 ao 42. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer mandar contigo tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Pai, nós exaltamos a Ti nesta manhã, pela pessoa maravilhosa que Tu és, por toda a glória que Tu tens em Ti mesmo, e pelo dom da vida que o Senhor nos dá na pessoa do Teu Filho bendito, o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por podermos nos reunir em Teu nome e com liberdade nesse país abrirmos a Tua palavra e estudá-la. Pai, faça-nos cumpridores da Tua palavra, não somente pessoas que observam, e que o nosso testemunho e a Tua glória se veja em nós de maneira que o Senhor seja glorificado nos céus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Semana passada nós vimos a introdução sobre o que significava, o que significa olho por olho. Nós demos uma boa pincelada no Velho Testamento, nós vimos todos os textos que se tratavam sobre essa questão e nós entendemos que na época de Jesus a coisa estava desordenada de tal maneira que não estavam observando da maneira como deveria ser feita. Não era para qualquer pessoa ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Haviam juízes, haviam pessoas levantadas por Deus para aplicar a lei do Senhor, para julgar as questões, para que as pessoas trouxessem os seus casos e assim fossem julgados e Deus trouxesse a sentença necessária. Só que o que dá a entender é que na época de Cristo os escribas e fariseus estavam sendo juízes somente e não observadores. E aqui Jesus ele está mais uma vez confrontando os religiosos daquela época e demonstrando quão distante eles estavam da vontade de Deus. Hoje nós veremos, se o tempo permitir, talvez somente a primeira parte sobre o que significa virar a face, não resistir ao perverso. O âmago do ensino do Senhor não é como lidar com os outros. Por mais que aqui nessa questão fale como lidar com os outros, o que Cristo quer nos ensinar é como nós devemos lidar conosco mesmo diante dessas situações. O âmago do ensino do nosso Senhor não é como lidar com os outros, mas sim como lidar com o nosso eu. Esse ensino foi proferido para os seus discípulos, os que estão próximos aos pés do Senhor. Lembra no capítulo 5, aqui no versículo 1 e 2, Jesus se aproxima, os discípulos se aproximam de Jesus, e Jesus, como se aceitando, passa a ensinar os discípulos. E se nós somos pessoas que dizemos, eu sou um discípulo do Senhor, eu estou próximo do Senhor, este ensino é para você, é para mim. Nós não devemos somente ouvirmos. Quanto mais eu estudo o Sermão do Monte, mais claro fica para mim o que Jesus quis dizer. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Conforme nós vamos estudar, quando nós chegarmos conforme nós chegarmos no capítulo 7, acho que vai estar claro a todos o que Jesus quis deixar expresso com aquelas palavras. Não basta somente conhecer a palavra de Deus. Não basta somente você tê-la na ponta dos lábios. Não basta ser somente hábil no manuseio das Escrituras. Não basta. É necessário nós sermos observadores, cumpridores da palavra de Deus.
De uma perspectiva mais ampla, nós já lemos isso semana passada. Vamos entrar aqui. O ensino que está sendo tratado no Velho Testamento trata-se de retaliação, devolver. Vamos devolver na mesma medida. Mas em vez de devolver com vingança, com aquele peso mal, na mesma medida, o que Cristo está ensinando é a retaliação do amor. Em vez de eu devolver na mesma medida de maldade, eu vou devolver na mesma medida de amor. E ele vai usar quatro questões aqui. Primeiro, o da face, o demandar a túnica, o andar a milha e o dar e não virar as costas para quem te pede. 4 formas de você devolver a vingança que lhe foi dada, ou a ação maldosa que você recebeu, como você pode retribuir em amor, como você pode vencer o mal com o bem. E a primeira aqui é a questão de: eu porém vos digo, versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também à esquerda. Não resistais ao perverso seria mais ou menos assim: discípulos de Jesus nunca buscam para si próprios a vingança. Para eles vale que é melhor sofrer do que cometer a injustiça, ao mal responder com bem. Ontem, durante a distribuição dos alimentos, nós sabíamos ou suspeitávamos de algumas pessoas que não tinham necessidade nenhuma de estar na fila lá, e de parentes acumulando com parentes para ter mais coisas. E aí, conversando com uma senhora, ela também falou isso, ela era da congregação cristã, e ela falou: olha, aquela tal pessoa, eles não precisam levar. E aí eu falei: olha, irmã, eu prefiro sofrer a injustiça do que causar a injustiça. Eu prefiro sofrer o dano ali, nós preferimos sofrer o dano de uma pessoa levar mais do que precisa, do que nós assumirmos uma posição de juízes, julgarmos pela aparência, ou por isso aquilo que nós achamos que estamos vendo, e cometer a injustiça. Porque no final, Deus deu. No final, Ele vai pesar a mão, ou Ele vai abençoar aqueles que estão agindo de fato com submissão e com real necessidade. Mas nós não podemos ser juízes. Se o perverso está vindo, deixa ele vir. A palavra do tapa aqui, havia uma questão lá na lei judaica. Todo judeu no tempo de Jesus sabia o significado do que é bater na cara. Na face direita, ele especificou face direita. O direito nas escrituras, braço direito, o lado direito, é um lugar de honra. Quando alguém recebia um tapa do lado direito, era um golpe injurioso, de afronta, e desferido com a mão direita, como se chegasse com essa parte e fizesse assim, um tapa no rosto da pessoa. De acordo com o Código Civil daquela época judaica, punia-se a pessoa que feria desse modo a honra da outra com 400 sus, aproximadamente R$360. A pessoa que chegasse e desse um tapa do lado direito da outra pessoa, ela teria que pagar 360, se fosse no nosso dinheiro hoje, R$360 por ter ferido a honra da outra pessoa. Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui aos seus discípulos, que são mansos, lembre-se que o Sermão do Monte ali, aquelas bem-aventuranças, é a introdução de tudo isso. É que honra que nós temos que preservar? Você já ouviu a pessoa dizendo: eu não aceito que falem assim comigo, eu não aceito que façam isso comigo, eu não aceito que me trate assim? A pessoa está querendo preservar um valor próprio. Porque honra, nós temos honra em determinado sentido nas Escrituras. Por exemplo, a palavra diz para honrar Epafrodito: honrai sempre homens como estes. Mas honrar ali significa receber com dignidade homens que servem ao Senhor de tal maneira. Se eu não me engano, em Romanos é dito: a quem honra, honra. Então, pessoas que estão dotadas ou estão com um certo grau de autoridade, por exemplo, os líderes e governantes, nós devemos respeitá-lo. Mas a honra aqui
é o excesso de amor próprio, é o excesso da valorização própria, é a pessoa que não admite em hipótese alguma que ninguém a trate como menos da forma como ela se vê. Eu sou muito, como você me trata como menos? Porque o tapa na cara é apenas uma expressão, ainda que seja do termo judaico lá, mas que pode tipificar várias outras situações da vida. Como nós lidamos com o nosso eu, o nosso orgulho? Não admito que me tratem assim, eu não admito que falem dessa forma comigo. Eu não vou levar essa injúria para casa. Você engoliu isso, você é bobo, você é boba. Discípulos de Cristo não são governados por vingança. A razão de nós termos lido Jeremias 9, 23 e 24, é dito que se alguém tem que se gloriar, se alguém tem alguma honra para que seja levantada, se alguém tem algum valor para ser apresentado, para se alegrar daquilo, qual é o valor? Glorie-se em conhecer o Senhor e saber que eu sou o Senhor. A minha honra e a sua honra não está em você mesmo. Se temos algum valor no qual nós possamos nos agarrar, é o próprio Deus. E Cristo está ensinando os seus discípulos que se você quer ser manso, e confiar no reto juiz, você vai virar a outra face. Você não vai esquentar com a sua honra. Você não vai ficar preocupado com o que estão achando de você. Você vai ficar preocupado com o que as outras pessoas estão pensando a respeito de Deus. O que Cristo está enfatizando é que a pessoa ela valoriza tanto a si mesma que Deus não tem valor para ela. Entre a pessoa falar mal da palavra de Deus, entre a pessoa tratar mal a casa de Deus, entre a pessoa tratar com somenos a pessoa de Cristo, ou falar mal dela, essa pessoa ela luta mais pelo que estão falando dela do que pela verdade de Deus. Vocês, discípulos, devem sempre aceitar pacientemente a bofetada e estar preparados para suportar a segunda. O que ele quer expressar com isso? Duas coisas que nós vamos ver aqui. Primeiro, como os discípulos de Cristo, nós devemos, como os discípulos, como se Jesus estivesse dizendo, vocês devem por detrás desse ultraje ver a mão de Deus que está educando, tudo serve para o nosso melhor. Atrás da ofensa proferida, atrás da ofensa à nossa honra, nós devemos enxergar como a mão de Deus trabalhando em nossa humilhação. Servos de Cristo, discípulos de Cristo não devem ter problema com esta palavra, humilhação, que infelizmente é algo que por natureza nós fugimos. Eu ser humilhado, eu ter a minha cara, a minha honra jogada no pó, quem? Como? Eu não aceito, eu não admito. Agora eu pergunto, que valor eu e você temos que seja de maneira tão absoluta que não possa ser afrontado? Qual é o valor que eu e você temos por natureza, no nosso caráter, qualquer coisa em nós, que seja tão absoluto que não possa ser confrontado? Nenhum. Dignidade é uma coisa, honra é outra. Que nós volto a ressaltar, o que Cristo está enfatizando é o excesso de valorização própria. É a pessoa que se vê como uma estátua de ouro, como uma porcelana, a pessoa que se vê no mesmo patamar de Deus ou acima de Deus. Ela não aceita nenhuma palavra não bem colocada com ela, não aceita nenhum olhar atravessado, não aceita. O que é isso contra mim? Como seguidores, e essa aqui acho que é o princípio maior que nós devemos entender. Como discípulos de Cristo, nós não podemos ser controlados pela a forma do outro agir. Como assim?
Tem pessoas que você vai conversar com ela é tão amargurada, ela é tão, assim, amargurada seria a única palavra, tão hostil, tão sem perdão, porque as pessoas foram tão más com ela, que ela automaticamente se torna mal com as outras. As pessoas fazem isso comigo, mas é uma pessoa que se deixa controlar por meio da maldade do outro. Tem pessoas que vivem apenas reagindo, só reagindo. Fez o mal para mim? Eu vou agir assim. Mas nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. E o que Cristo está direcionando é o seguinte: meus servos, meus discípulos, o fruto deles é que eles são dirigidos por mim. Eu vou começar a usar algumas expressões lá do capítulo 7, a árvore, o fruto, e nem todo que diz Senhor, Senhor, porque a gente vai poder já pegar esse entendimento de antemão. Quando Cristo fala que toda boa árvore produz bom fruto, e nem possível uma árvore boa produzir fruto mau, espinheiros produzir uvas ou figos, é mais ou menos isso que Cristo está dizendo. É impossível um discípulo meu ser guiado pela ira do outro. Um filho meu, alguém que nasceu de novo, não é controlado pela atitude do outro. Ele não é controlado pela forma como o outro falou, como a forma que a outra falou, agiu, devolveu e fez. Ele é controlado por mim. E por isso, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo que conhece essas verdades, mas não pratica, não entrarão no reino de Deus. Eu não estou ensinando salvação por obras. Mas infelizmente é danoso o que a nossa geração está vivendo com essa questão só da aceitação de Cristo, sem confrontação, sem arrependimento genuíno. Assumem que porque levantou a mão e porque aceitou a Cristo e porque prometeu, o pastor disse: você tem a vida eterna por causa dessa oração que você fez, mas não houve um confrontamento genuíno, arrependimento. E a pessoa vive dessa forma, baseado na reação dos outros. Os discípulos de Cristo não são pessoas dominadas por ódio, ira, vingança, falta de perdão e amargura. Não tem como um filho de Deus viver produzindo esse tipo de fruto. Pode manusear bem, pode saber cantar bem os hinos, pode ter outras coisas, mas nunca ninguém vai chegar diante de Deus: mas Senhor, eu fiz isso. Apresentar obras, por causa da fé que eu tenho no Senhor, por causa de quem eu sei quem Cristo é, eu vou agir assim, independente do que o outro está fazendo ou não. É fácil, vai depender do teu ponto de vista sobre a vida cristã, se ela é um peso ou se ela é um privilégio viver. Mas pastor, isso é muito difícil, isso é muito difícil, isso é muito difícil. A pessoa que fica no muito difícil é sinal de que ela nunca se dispôs a dar o primeiro passo de obediência a Deus, porque ela não quer abrir mão do seu estado de conforto. Fica desenrolando aquele rolo de dificuldades. É difícil isso, mas é difícil aquilo, é difícil isso. A pessoa que está vivendo no Espírito, há algum empecilho para Deus? Não. Como meus seguidores, como de Cristo, vocês não devem tomar a vileza do outro como padrão de conduta de vocês. No seu modo de proceder, vocês não devem deixar-se governar pela maldade do outro. Não devem tornar-se escravos dos outros, escravos dos seus caprichos, atos maldosos que retribuem justiça com ainda maior, e ofensa com ofensa mais grave ainda. Contudo, vocês, discípulos de Cristo, devem ser interiormente livres em seu comportamento diante do próximo, bem independentes da atitude dele. Não é o falar e o agir do outro que deve determinar vocês, mas unicamente a palavra de Deus. É melhor sofrer a injustiça do que pessoalmente cometer a menor injustiça em pensamentos, palavras e ações. É isso que Cristo está falando. Dê a outra face. Eu vou usar uma ilustração aqui. Uma jovem teve que abandonar o lar por causa dos maus tratos que o pai ébrio lhe infligia. Por muito tempo ela ficou muito ressentida com o pai, mas depois que recebeu a Cristo, e seus ressentimentos cederam ao desejo de mostrar ao pai
o amor que Cristo dera por ela e resolveu voltar para casa. Depois que ela recebeu a Cristo e foi inundada pelo amor de Deus, ela resolveu voltar para casa e falou para o pastor dela acerca de sua resolução. E aqui tem uma conversa entre os dois. O pastor perguntou: "O que fará você?" perguntou ele, "se seu pai continuar a implicar com você acerca de tudo?" Ela respondeu: "Esforçar-me-ei um pouco mais", respondeu ela. Aí o pastor pergunta: "O que fará se ele a maltratar e a acusar injustamente e você for tentada a perder a paciência?" "Orarei um pouco mais", foi a resposta dela. E aí ele perguntou: "Que fará se ele a espancar e ferir, como tantas outras vezes já fez? Você não o abandonará então?" E ela respondeu: "Eu o amarei com mais empenho." Quem governa a sua vida? Quem governa? É o ato do outro? É a palavra mal posta? É aquilo que você não queria que fosse feito contra você, mas aconteceu? Aquilo que você queria que fosse feito para você, mas a pessoa não atendeu? Quem governa a sua vida? Discípulos de Cristo, aqueles que entenderam, bem-aventurados os mansos, que não se defendem, mas creem que Deus o haverá de defender na hora certa e quando justiça for necessária ser feita. Esta jovem possuía o amor que Paulo descreve em 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não significa que o ato de você sofrer, Deus está deixando a injustiça passar. Mas nós, como filhos dele, entendemos que ele usa tudo para nosso aperfeiçoamento e conformidade com a glória, com a imagem de Cristo. E filhos nascidos de novo, pessoas regeneradas, a boa obra que Deus começou até o dia dele vir nos buscar, ou até o dia que ele quiser, vai ser de usar cada segundo das nossas vidas e aproveitar cada situação para nos deixar como o Filho dele é. Em que área e com quais pessoas você não virou a outra face ainda e você está valorizando demais a você mesmo e valorizando menos a Deus? Porque não dar a face é valorizar mais a si e deixar a palavra de Deus de lado. Ou às vezes, literalmente, eu posso usar a ilustração do tio da Dais lá no sul, na empresa, souberam que ele era crente e uma pessoa chegou e deu-lhe um tapa na cara, na hora ele virou o outro lado. A pessoa ficou sem reação. Respeitam muito ele agora. E muito, e muito, e muito mesmo. É um evangelista de mão cheia. Quais são as áreas da sua vida? Quais são as pessoas que você está resistindo ao perverso? Mas isso daí é ser bobo, isso daí não é... Não, isso daí é amar a Deus acima de todas as coisas. E fazer da palavra dele o seu maior tesouro. E fazer da honra dele o seu alvo de vida. O que você tem? E o que você é que não dependeu de Deus até agora? Que possa ser motivo suficiente para: Senhor, isso daqui não vai se aplicar à minha vida, porque isso não compete ao Senhor. Filhos de Deus, ouçamos o nosso Pai. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E quando isso acontecer, a pessoa ficar desarmada. Só usar a ilustração, o Rodrigo ele falou que eu não pedi autorização, mas me veio à mente agora. Teve um dia lá que ele esqueceu a torneira ligada na casa dele lá e inundou. Ele mora, acho que no segundo andar. E aí a água começou a descer nas escadas e foi para o apartamento de baixo. E aí ouviu-se que a vizinha estava reclamando: que ele vai ter que pagar, que ele vai isso, ele vai aquilo outro e tal. Ele estava bravo. Aí o Rodrigo chegou lá para conversar com a mulher e falou: quais são os danos aí que eu vou arcar? Mas foi uma água na fervura. A mulher
Porque tem pessoas que estão esperando que você revide para começar a batalha. Mas quando você chega desarmado, a pessoa pensa: como? Por que você é assim? E você pode responder com o versículo bíblico: sou o que sou pela graça de Deus. Logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que Cristo está dizendo: dá a outra face. Não conheça somente estas palavras. Olha, eu sei da Bíblia, mas dia a dia é como se não soubesse. Não somente saibamos, mas que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. E por meio desta prática, aí sim, a palavra sendo vivida também pode ser uma palavra sendo pregada ao mesmo tempo. E Deus salvar aqueles a quem Ele tem determinado. Vamos orar. Pai, obrigado.